Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu informativo diário com notícias gerais, locais, regionais, notícias resumidas e atualizadas para quem segue os meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Edição dominical. Domingo também temos a nossa edição de notícias. Eu gosto de passar porque, como eu já disse, é um resumo, não é nada pretensioso, é despretensioso. É algo para informar mesmo as pessoas. Então vamos lá, deixa eu ver aqui como é que está a situação dos meus óculos. Meus óculos agora estão bons? Vê se estão bons aí. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Web Jornal do Paulo Maciel, deste domingo, 2 de maio de 2021, dia de Santo Atanásio, São Ciríaco, Santa Zoé, São Germano São Germano, né? E o quinto domingo da Páscoa. A fase da lua é cheia, nós estamos na estação do ano do outono brasileiro, 122º dia do ano, dia do ex-combatente da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios da última semana, foi no dia 30, sexta-feira, é isso mesmo? Dia 30, sexta-feira, foi o último dia da semana. Então, o Arábica Bebida Dura fechou a R$ 683 a saca, no Centro de Comércio de Café de Vitória, o Arábica Bebida Rio, 518, Conilon Bica Corrida, 425. Temos também o mercado financeiro em São Paulo. O dólar fechou em alta de 1,79%, cotado a R$ 5,43. A Bolsa Brasileira teve baixa de 0,98% e o índice Ibovespa ficou em 118.893 pontos. Salário mínimo nacional, R$ 1.100. Selic, a taxa Selic, 2,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, 6,1%, medida pelo IPCA do IBGE. Agora vamos a várias notícias interessantes, importantes. Olha, ontem foi o dia 1º de maio, dia do trabalho, né? E também o dia de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro, a favor da família, a favor da pátria, da propriedade. Muito bonita a manifestação democrática. Então vamos à notícia da Folha Política. Povo nas ruas por Bolsonaro, família, pátria, por Deus e contra o comunismo. Tem que ser mesmo, né? Tem que ser mesmo, e nós temos que mostrar essa força do povo que vai às manifestações espontaneamente. Manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro foram realizadas no sábado, 1º de maio de 2021, em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal e diversas outras cidades do país, com muitas motocicletas e veículos em geral, em carreata, e brasileiros nas ruas com a bandeira do Brasil e camisas verde e amarelas. A manifestação, em grande parte, foi contra as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos pelo país afora, impedindo o trabalho das pessoas, contra o comunismo e a favor até do recibo impresso do voto. Também foi a favor da família e da pátria e por Deus. Olha, gente, é muito bonito ver esse tipo de manifestação espontânea da população mesmo do Brasil que quer ver o progresso da nossa nação. Não é o grupo esquerdofrênico que tem problemas nas faculdades mentais, mas é um grupo sensato, um grupo que tem autoequilíbrio, autodomínio, né? E quer mostrar o seu apoio ao nosso presidente,
e foi eleito com mais de 57 milhões de votos dos brasileiros. Então, parabéns aí a você que participou da manifestação. Eu, na minha cidade Colatina, não sei se houve, francamente, eu não sei, eu estava envolvido com outros assuntos, não sei se houve, mas parabéns a todos que participaram desta manifestação em favor do presidente Bolsonaro, da pátria, da família, em favor de Deus e contra o comunismo. Irmão executado no lugar de alvo de criminosos no Espírito Santo. Olha essa notícia, gente. Que coisa terrível. Às 5h55 deste último sábado, gente, um feriado em que era para se comemorar alguma coisa, né? O dia do trabalho, o dia do trabalhador, e o que acontece, hein? Uma família é surpreendida por uma morte. Criminosos não encontraram a pessoa que queriam e sequestraram e mataram a tiros o irmão dele, o irmão dessa pessoa, um adolescente. Pelo amor de Deus, como é que se pode? É muito difícil. Eu conheço que é difícil, hein? Como se pode conseguir deter essa criminalidade? Muito difícil, eu sei, porque sempre está envolvido o alucinógeno, o narcótico. Foi na Grande Vitória esse acontecimento, na região metropolitana do estado do Espírito Santo. O alvo era o irmão da vítima, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Olha aí. O corpo da vítima letal estava com marcas de tiros em vários pontos. Meu Deus do céu, meus sentimentos à família. Novas doses de vacina Coronavac chegam ao Espírito Santo. Olha essa informação importante, hein? Novas doses da vacina Coronavac chegaram ao estado do Espírito Santo neste sábado, dia 1º de maio de 2021. A partir de segunda-feira, dia 3 de maio, a segunda dose desse imunizante de origem chinesa e produzido no Brasil pelo Instituto Butantan deverá começar a ser aplicada. Chegaram também vacinas contra a gripe e influenza. O envio foi do governo federal através do Ministério da Saúde. Pandemia. Vamos falar alguns dados da pandemia, mas aqui sem nos fixar muito, porque tem noticiário aí que eles ficam falando de pandemia, acabando destruindo o encéfalo, a mente das pessoas. Pelo amor de Deus, vai ter repórter assim para gostar de falar coisa ruim a respeito da pandemia do novo coronavírus. E nisso já há mais de 400 dias, gente. Mais de um ano, pelo amor de Deus. Vou falar aqui, mas de uma forma mais amena e resultados com um pensamento mais voltado para o otimismo. 409.278 pessoas estão curadas entre as 436 e 681 que se contagiaram com a Covid-19 no estado do Espírito Santo. Então, olha só, a maioria, grande maioria, se curaram, mas eles preferem falar da minoria que morreu. Não é que eu esteja minimizando quem morreu. Não, vamos parar com essa demagogia. Mas qualquer vida é importante. Eu sei que qualquer vida é importante. Mas houve o óbito, não tem retorno. É só rezar para que essas almas alcancem o reino celeste, a vida eterna. E elas morreram com esse desejo. Agora vamos aqui. Houve 9.524 óbitos. E quantos curados? 409.278 capixabas. Entendeu? Então, rezemos por esses 9.524 que se foram. Mas vamos registrar aqui, 409.278 estão curados. Parabéns a esses capixabas que venceram a enfermidade chinesa, essa enfermidade mundial, né? Hoje mundial, mas que a sua origem é na China, um país comunista, que infelizmente onde não existe liberdade, e lá surgiu, não sei como, essa peste, essa doença gravíssima que atingiu todo mundo, e agora nós temos que conviver com isso até que ela passe, e ela vai passar. Foram enviadas pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, 1.170.220 doses
de vacina anti-coronavírus nesse período, hein? Olha, 1.170.220 doses já foram enviadas para o Espírito Santo. Parabéns ao Ministério da Saúde. Foram distribuídas, hein? Destes números que eu falei, foram distribuídas 1.161.242 doses. Foram aplicadas 682.865 vacinas na primeira dose e 247.620 vacinas na segunda dose. Então, são os detalhes aí. Eu fico muito indignado, às vezes, e até mesmo sentido, particularmente pelos outros que ficam ouvindo essas notícias pessimistas, porque, olha só, 409.278 capixabas curados. E tem gente que prefere se fixar em 9.524 que morreram. Tudo bem, nós devemos rezar por essas almas, pelos familiares que ficaram. Devemos sim, mas por que se fixar só nisso? Né? E vamos colocar na cabeça que a doença é planetária e ela ainda vai causar óbitos. É uma realidade que nós temos que enfrentar. E aqueles que acreditam em Deus, vamos rezar para que as almas alcancem a vida eterna um dia. Porque Jesus um dia, pelo que nós como cristãos acreditamos, vai voltar e vai fazer o julgamento dessas almas, dessas pessoas que se foram e também das que estarão vivas no dia. Tá bom? 8 detidos no Noroeste Capixaba. Vamos ver que notícia é essa aqui de 8 detidos no Noroeste, aqui na região de onde eu falo, hein? A Polícia Militar do Espírito Santo levou para a delegacia 8 pessoas na região noroeste do estado do Espírito Santo na sexta-feira, 30 de abril, melhor dizendo, de 2021. Na zona rural de Colatina foram apreendidas 10 armas de fogo. Autor de morte de adolescente se apresenta em Cachoeiro. Olha, a morte desse adolescente causou bastante repercussão na mídia capixaba. O autor da morte de um adolescente na festa de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, nesta semana, se apresentou à polícia. O homem disse que atirou, mas o alvo não era o aniversariante, sim o irmão dele. O autor dos disparos foi liberado para responder pelo crime em liberdade. Em Ibiraçu, deixa eu ver, hein? Ibiraçu, o problema é a dengue, hein? O número da dengue não estava caindo, gente? Hein? Vamos ver aqui. Os meus amigos ibiraçuenses, né? Vamos lá. Em Ibiraçu, na região norte do Espírito Santo, de janeiro a abril deste ano, os números da dengue mais que dobraram e preocupam as autoridades. Foram 239 casos confirmados. A comparação foi feita entre os índices de 2021 com os de 2020. Foi realizado o trabalho de panfletagem nas residências e aspersão de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença. Os outros municípios capixabas estão com números baixos para Covid. Covid não, para dengue, né? Aqui nós estamos falando agora de dengue, né? Números de dengue. É outra doença que inferniza as pessoas, né? Atrapalha a vida das pessoas. Animais perigosos em casa. Olha, eu achei essa notícia muito interessante, porque já pensou? Você chegar em casa e encontrar uma jiboia, uma cobra. Eu, quando era criança, em Vila Velha, eu matei uma cobra uma vez. Eu era criança, tinha mais ou menos uns 10 anos, e de repente eu vi uma cobra debaixo de uma casinha que eu estava construindo, brincadeira, né? Construindo uma casinha, debaixo do assoalho da casinha, eu estou vendo aquele rolo de cobra, assim, aquela cobra grossa mesmo. Eu, mesmo sendo criança, peguei uma enxada e não perdi tempo. Pá! Cortei a cobra no meio. Só que um pedaço dela foi embora, o outro ficou. E o pessoal, para me botar medo, ficava falando, olha, aquele pedaço que foi embora vai voltar para te pegar, cuidado. Eu passei vários tempos com medo, assim, andando pulando, igual cabrito com medo da cobra
que foi embora, no pedaço que foi embora, voltar. Animais perigosos em casa, vamos falar então. Uma jiboia e 2 ouriços caixeiros foram encontrados na casa pelo proprietário ao chegar após viagem. O caso se deu no balneário de Guriri, em São Mateus, no litoral norte do estado do Espírito Santo. Autoridades ambientais foram comunicadas e recolheram os bichos. Emprego e empresas no Espírito Santo. Olha, em Cachoeiro de Itapemirim, 121 empresas fecharam as portas em 2020 e agora em 2021 já são 132. Portanto, houve um aumento de fechamento de firmas. No cômputo geral de todo o estado do Espírito Santo, o resultado foi mais positivo. Em Colatina, muitas pessoas perderam o emprego com as restrições da pandemia, além de lojas fechadas. O número de empresas que abriram as portas no início do ano aumentou no primeiro trimestre. 191 empresas fecharam as portas em 2021, mas ainda assim o saldo é positivo. Em Linhares, vamos ver o que tem de informação a respeito de Linhares, que é o município vizinho de Colatina. O registro é de que o município ficou entre os 5 que mais empregaram neste ano no estado. No país, são mais de 14 milhões de desempregados e no Espírito Santo são 280 mil indivíduos nessa situação. Restaurante fecha após 40 anos. Olha, um restaurante funcionou durante 40 anos em Linhares, no norte do Espírito Santo, e vai fechar as portas. O prato principal era a farofa de ovo, cuja preparadora faleceu vítima do novo coronavírus. Por essa razão, foi tomada a decisão de fechar as atividades. Neste domingo, dia 2 de maio de 2021, deverá ser o último dia de funcionamento do restaurante linharense. Bem, quem mora em Linhares já deve saber onde fica, né? Esse restaurante para fazer a sua despedida. Equipes de Colatina distribuem máscaras na feira. Mesmo com a obrigatoriedade do uso de máscaras por feirantes e consumidores que frequentam as feiras livres de Colatina, as equipes da prefeitura fizeram uma ação de distribuição de máscaras durante a feira da Praça Sol Poente neste sábado, 1º de maio de 2021. A intenção é que as pessoas tenham sempre à disposição uma máscara de reserva que possam levar para casa e usar em outras ocasiões ou doar para familiares e amigos. Para a administração municipal colatinense, as feiras livres se tornaram um exemplo de sucesso no município e também de segurança nestes tempos de pandemia do novo coronavírus. A Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural, com o apoio das Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, vem realizando ações de conscientização e prevenção. Para garantir a segurança de todos, a orientação é que as famílias limitem a ida às feiras a apenas uma pessoa, com o objetivo de evitar aglomerações. Os protocolos de biossegurança prevêem ainda o uso de máscaras para feirantes e consumidores, distanciamento físico, entre outros pontos interessantes para tentar prevenir essa pandemia. Lei Federal de Apoio à Cultura tem prorrogação. Olha, essa notícia aqui é importante para você que é da área artística, dos eventos. Os produtores culturais de Colatina já podem contar oficialmente com os novos prazos de execução da Lei Aldir Blanc, implantada pelo governo federal do presidente Jair Bolsonaro, para ajudar o setor de eventos festivos. Foi aprovada a prorrogação até o fim do ano dos prazos de execução e de prestação de contas dos projetos contemplados. No município foram 32 projetos contemplados com os recursos da lei federal. A medida foi aprovada por meio de decreto 10.683. A Secretaria Municipal de Cultura entrará em contato com todos os beneficiados. Agora, dados da pandemia em Colatina. Há 41 colatinenses internados com Covid-19, o que não acho um número muito grande, porque há mais de 400 dias nós estamos nessa peste planetária, peste chinesa planetária, né, que se tornou planetária,
E a população de Colatina é de 123.400 habitantes e há 41 internados. Não é um grande número, né? Não é um número para esse pessoal ficar fazendo alarme, né? Exageros que podem comprometer o emocional das pessoas, tá bom? Então, 41 colatinenses internados, é um número razoável, segundo dados da última sexta-feira, 30 de abril de 2021, até as 17h37. Não há óbitos contabilizados, segundo o boletim divulgado neste dia. Há 6 curados e 8 novos casos. Em isolamento domiciliar estão 291 indivíduos. Os números totais desde o início da pandemia, há mais de um ano, indicam 17.350 curados, entre os 17.991 que se contagiaram nesses mais de 400 dias da doença planetária. Os óbitos somam 309, 24.003 foram descartados dos 44.154 notificados. Foram realizados 45.925 testes. Tá bom? Se você quiser mais detalhes, você que é espectador aqui, telespectador do Web Jornal do Paulo Maciel, entra lá no site coronavírus.es.gov.br. Setor cultural enfrentando problemas no Espírito Santo. Olha, o empresário Zé Gama de Castro, Dalla, informou que sua empresa de cinema passa por extrema dificuldade por causa das restrições do governo do estado do Espírito Santo. Com o novo mapa da Covid-19, que começará a vigorar a partir desta segunda-feira, amanhã, dia 3 de maio de 2021, ele questiona se o seu cinema, o Cinegama, aqui em Colatina, poderá abrir, porque, palavras dele, abre aspas, se for seguir as normas do governador e não puder flexibilizar nada, nem será preciso de decreto municipal. Porque ele acha que os decretos do governador são muito rígidos para o seu setor, prejudicando enormemente, né? Ele reclama que setores como o seu já estão há mais de um ano fechados, mesmo tendo grandes gastos em equipamentos para renovar o ar da sala e seguir os protocolos de biossegurança. O empresário garante que só ficou com mais dívida, mesmo investindo, pois nada adiantou a partir da manutenção das duras restrições. Então, olha aí, senhor governador do estado do Espírito Santo, senhores deputados, senadores, vamos olhar para o setor de cinema. Parem com essa mania de querer fechar tudo, de só fechar, de só restringir, que não é realmente o que resolve. E o que vai resolver é o período daqui a algum tempo, quando alcançarmos a imunidade coletiva, né? A imunidade de rebanho, que se diz muito. Então, isso vai acontecer uma hora. Vamos lá, outra notícia. Nós temos aqui, olha, a operação da Polícia Civil, hein? Uma notícia aqui sobre a operação da Polícia Civil. Presos 4 suspeitos de homicídio em Colatina e Linhares. A 15ª Delegacia Regional de Colatina prendeu 4 homens investigados de envolvimento em um homicídio cometido em março de 2018 no município. As prisões fazem parte da Operação Sarcófago, que investiga a morte de um empresário do ramo de funerárias. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos ao longo dos meses de março e abril deste ano e nenhum dos detidos ofereceu resistência durante as ações. De acordo com o responsável pelas investigações, delegado Ricardo de Oliveira Barbosa, um dos suspeitos de 41 anos foi preso no dia 8 de abril na empresa no bairro Vila Nova. Os outros 3 detidos foram presos nas suas residências, sendo que o suspeito de 42 anos foi preso no dia 26 de abril no bairro Vila Lenira e de 43 anos no dia 26 de março no bairro Marista e teve a prisão temporária prorrogada até o dia 23. O de 33 anos no dia 5 do mesmo mês no município de Linhares. Na ocasião do crime, o empresário foi vítima de uma emboscada. Segundo as investigações, 2 homens o cercaram quando ele chegava à Santa Casa de Misericórdia Doutor de Lubinda, de Colatina, e dispararam contra a vítima, que não resistiu. Então, é um esclarecimento da polícia aqui sobre essa investigação. Agora, eu quero passar para vocês uma errata. Para quem não sabe o que é errata
no jargão jornalístico, é quando uma pessoa erra uma notícia, né, dá uma notícia errada ou com alguns ditames errados na notícia e depois corrige. Então, todos nós somos seres humanos, a gente erra em algum momento. Então eu errei. Eu falei ontem, sábado, na edição de sábado, 1º de maio de 2021, do Web Jornal do Paulo Maciel, que o comércio lojista iria abrir as portas, e errei, pois não abriu. Ficou tudo fechado. Né? Bem, eu vi a notícia no programa Fala Espírito Santo da TV Vitória, após as 14 horas de sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, quando a apresentadora Roberta Salgueiro informou que as lojas iriam abrir. Ela falou isso, estava vendo o programa. Não sei como ela viu essa informação, estava no teleprompter, não sei. Então quem colocou no teleprompter errou, não é? Errou! Não é? Então antes, em outra emissora, havia também a possibilidade. Havia-se aventado a possibilidade levantada pelo presidente da FEComércio do Espírito Santo, José Lino Sepulcre. Então, ele havia aventado sobre essa possibilidade de abrir o comércio, pois já houve tantas restrições que não precisava ficar fechado no feriado. Né? Só para dizer que é feriado. Feriado de quê? Dia do trabalho? Se as empresas estavam fechadas tempos atrás. Então, até hoje estão com restrições, então essas coisas têm que... eu acho que essas coisas têm que ser decididas com rapidez. Se vai abrir, se vai ficar fechada. Havia pessoas entrevistadas que nem sabia que os ônibus não iriam circular, né? Porque o governo do estado ainda continua com restrições. Ei, meu Deus do céu, é difícil, né? É difícil lidar com essas tais restrições. Então os ônibus não circulam. Só para o pessoal de saúde, no sábado. Então, é difícil. Manchetes do jornal A Tribuna, um jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais dos municípios do Espírito Santo e também online. Jornal A Tribuna, Vitória, sábado, 1º de maio de 2021. Vamos às manchetes, então. Eu vou passar aqui para vocês, mesmo que seja a edição do domingo, dia 2 de maio, a edição do Web Jornal, mas eu passo sempre as manchetes do Jornal A Tribuna do dia anterior. Estado vai receber 600 mil doses de vacina contra a Covid neste mês. Comércio liberado para funcionar mais tempo na semana que vem. Lojas de rua e shoppings vão abrir das 10 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Já o funcionamento do sábado vai das 8 às 18 horas. Lojistas preparam promoções para o Dia das Mães. Papo de família. Crianças crescem tendo... Não é? Deixa eu ver aqui como é que é essa notícia. Crianças que crescem tendo de tudo e com liberdade demais podem virar adultos problemáticos. Ah, isso aí é verdade. É a mais pura verdade. Não é novidade também. Criança que cresce tendo de tudo, eu conheço vários casos desse tipo. Criança que o pai ou a mãe dá de tudo, né? Com toda a liberdade, e depois viram adultos problemáticos. É verdade. 3.500 vagas em cursos de graça para garantir emprego na indústria. Moradores obrigados a dar dinheiro para soltar chefão do crime. Mais um tiroteio que assustou os que treinavam na UFES, hein? Puxa vida, hein? Assustou, né? O pessoal estava treinando na UFES e ficou assustado, hein? É uma legenda de fotografia de capa de A Tribuna, de sábado, dia 1º de maio. 40 acidentes por dia na Grande Vitória. Equipes de resgate socorreram o motorista de caminhão que ficou 1h30 preso nas ferragens após acidente na rodovia do Contorno. É uma legenda de fotografia de capa. Aluguel dispara e lojistas fazem apelo. Deixa eu ver mais aqui. Professor capixaba morre em escalada em São Paulo. São as notícias de capa de A Tribuna de sábado, 1º de maio de 2021. Comércio vai abrir até às 20 horas. Já falei, mas não custa reforçar nessa notícia, porque nesta semana
que começa hoje, domingo é o primeiro dia da semana, né? Então, nesta semana que começa hoje, mas como o dia útil é a partir de amanhã, a abertura será amanhã, na segunda-feira, tá bom? O comércio e lojista que tiver interesse poderá abrir a partir de segunda-feira, das 10 às 20 horas, no período até a sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. No sábado, dia 8 de maio, a abertura permitida será das 8 às 18 horas. A concessão em tempo de medidas restritivas por parte do governo do Estado do Espírito Santo e prefeituras acontecerá por conta da proximidade do Dia das Mães, no segundo domingo do mês de maio. Não há mais municípios com risco extremo no território capixaba. Então, havia municípios com risco extremo, não há mais nesse novo mapa Covid-19. Então, o cenário é mais otimista. São 56 municípios no risco alto e 22 no moderado, né? Então, vamos esperar que cada vez mais esteja melhor a situação. A Grande Vitória permanece no risco alto, como no mapa anterior. Assistência Federal. Vamos ver que assistência federal é essa. Ministério da Saúde manda recursos para mais 872 leitos de UTI Covid-19, hein? Olha aí, Espírito Santo recebendo, né, recursos financeiros para leitos de UTI. Atenção! Não só o Espírito Santo, são outros estados também. Então, mais 867 leitos de UTI adulto e 5 leitos de UTI pediátrica foram autorizados pelo Ministério da Saúde para atendimento a pacientes graves com Covid-19. A autorização em caráter excepcional e temporário é mais uma ação do Ministério da Saúde em apoio aos estados, Distrito Federal e municípios para reforço do Sistema Único de Saúde, o SUS, no enfrentamento da crise sanitária. Estão sendo beneficiados Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. O valor do repasse mensal será de mais de 41.800.000 reais, correspondente a abril. A autorização ocorre sob demanda dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. Além disso, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença. Somente neste ano de 2021 já foram autorizados mais de 20.000 leitos de UTI Covid-19 adultos e pediátricos para tratamento de pacientes graves. O investimento do governo federal é de mais de 1,3 bilhão de reais. Olha aí, o governo apoiando totalmente estados e municípios, e muitas vezes há a tal da ingratidão. Ingratidão quando as pessoas não reconhecem o apoio que o governo do presidente Jair Bolsonaro promove para esses municípios e estados. Data para a entrega de informes do imposto de renda. Vamos falar sobre o novo prazo? Porque terminou o mês de abril, começamos o mês de maio. O prazo era antes, para entregar o imposto de renda, mas foi prorrogado. A Receita Federal adiou para o dia 31 de maio, ou seja, 31 deste mês, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda pessoa física, ano base 2020. O período de ajuste anual, que começou em 1º de março, terminaria em 30 de abril, mas foi prorrogado pela Instrução Normativa número 2020/2021, publicada em 12 de abril no Diário Oficial da União. De acordo com a Receita, a prorrogação foi estabelecida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, assim como aconteceu em 2019. No ano passado, o prazo foi estendido em 2 meses até 30 de junho. Então, a nota da Receita diz o seguinte: a medida visa proteger a sociedade, evitando que sejam formadas aglomerações nas unidades de atendimento e demais estabelecimentos procurados pelos cidadãos para obter documentos ou ajuda profissional. Assim, a Receita
contribui com os esforços do governo federal na manutenção do distanciamento social e diminuição da propagação da doença. É a nota da Receita. Pandemia no estado do Espírito Santo. Vamos falar alguma coisa aqui, porque amanhã eu reforço essa notícia, tá bom? Amanhã, segunda-feira, eu reforço. Mas o novo mapa de risco do Espírito Santo. O governo do estado anunciou na última sexta-feira, dia 30 de abril, o 53º mapa de risco Covid-19, que terá vigência de segunda-feira, dia 3 de maio, até o domingo, 9 de maio. Dos 78 municípios capixabas, 56 estão classificados em risco alto e 22 em risco moderado. Ainda não há municípios em risco baixo, né? Não há. E não há também municípios no risco extremo. É isso mesmo? Não há município do risco baixo, é essa a informação, né? 56 risco alto, 22 no risco moderado. Não há no risco extremo e também, né? A matriz de risco considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por município nos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos nos últimos 14 dias. Então, amanhã eu vou divulgar mais dados sobre essa questão dos municípios e falando para vocês o número completo, tá bom? Amanhã, segunda-feira. Leilão de concessão de saneamento básico tem presença de Bolsonaro. Olha, esse leilão foi muito importante para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, porque as coisas administradas pela iniciativa privada dão muito mais resultado. Veja o exemplo aí da Vale Rio Doce, que foi privatizada e hoje é uma empresa internacional, empregando tanta gente, né? E fazendo tantas obras de interesse da sociedade. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entre outras autoridades federais, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estiveram em São Paulo na sexta-feira, 30 de abril, para o leilão de Conceição. Para o leilão de Conceição, falei? Para o leilão de concessão, né? Para presenciar, né? O leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, SEDAI, que atua nos 29 municípios do estado fluminense. O serviço prestado pela empresa será concedido à iniciativa privada por 35 anos, com distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A concessão vai gerar 30 bilhões em obras de infraestrutura e terá reflexos positivos no turismo e geração de empregos. No primeiro ano de operação, as empresas concessionárias terão a oportunidade de conhecer toda a estrutura da SEDAI. Então, é lógico que quando se vai assumir a direção de algo, tem que se tomar conhecimento mesmo, né? E a proposta é manter os empregos já existentes. A arrecadação do leilão de 3 blocos ultrapassa 20 bilhões de reais. 26 mil novos empregos diretos e indiretos serão criados. O governo do estado do Rio de Janeiro contratou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para esse leilão. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, em seu pronunciamento, disse que milhões de pessoas serão beneficiadas com o fornecimento de água, saúde e dignidade, especialmente nas comunidades onde moram pessoas mais carentes. Ele enfatizou que serão 30 bilhões de reais de investimentos e o Rio poderá, assim, sair do século XIX e entrar no século XXI com o saneamento previsto. O ministro Paulo Guedes afirmou que o Brasil vai retomar o desenvolvimento e vai crescer com a confiança de todos. Parabéns às autoridades envolvidas, né, nesse grande leilão de concessão. Deixa eu ver se eu tenho mais tempo. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu acho que não vai dar mais para falar, né? Hoje é domingo. Eu vou deixar as outras informações para o noticiário de segunda-feira, tá bom? Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, dia 2 de maio de 2020.
20h21. Um abraço a todos, bom domingo. Né? Você que é católico, hoje tem missa, hein? Na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, é a igreja principal, tem missa às 7 horas da manhã, 9 horas e 19 horas. Na minha opinião, deveria ter pelo menos 4 missas, mas 3 já está de bom tamanho, né? Parece que São Silvano, na Matriz Imaculado Coração de Maria, são 4 missas. Bem, então, as missas já voltaram a ser presenciais. Eu estarei lá na igreja rezando, agradecendo e pedindo também a Deus, Pai, Jesus Cristo, Filho e o Espírito Santo, pedindo por mim, por meus amigos, familiares e também pelos inimigos, para que eles se convertam. Nós temos que rezar pelos inimigos para eles se converterem e Jesus dê a eles a possibilidade de entrar na vida eterna, na sua volta, no seu retorno. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Para todos vocês.